Mas vambora, porque começou a Olimpíada e a seleção masculina já estreou nas Olimpíadas, vencendo a Alemanha. E aí a gente vai fazer aqui a comparação neste Mano a Mano com a seleção olímpica dessa Olimpíada, que é 2020-2021, agora, né? E a seleção que venceu o ouro inédito em 2016 e tudo mais. Então vamos começar com os goleiros. Só lembrando, né? Só lembrando que o 9-2 fez mais uma vítima, né? Nem falamos sobre isso, né? Hein? Nossa Senhora. O 9-2 fez uma vítima. Eu ainda tentei cavar um 8-3 ali para tirar um peso da consciência, né? E os senhores me venceram. Deu o 9-2 e tá lá, tá aí. E o Brasil se lascou. Acontece. O Brasil se lascou contra a Argentina. Acontece. Vamos começar com os goleiros, sem antes... preciso mandar aqui um recado, um beijo, um abraço a quem está lavando louça assistindo esse programa. Por quê? Porque a gente fica de olho aqui nos comentários e vários de vocês, assistem o programa lavando louça. Boa. Assistem, ouvem, né? Deve ficar assim no cantinho. Vocês estão lavando louça, estão ouvindo a gente falar. Então, um beijo pra todo mundo que tá aqui lavando louça. Quem assistir fazendo alguma outra coisa, pode mandar aqui nos comentários. Eu não vejo Mano a Mano lavando louça, porque, logicamente, eu faço o programa e já sei. Mas vejo muito polêmicas vazias do Bruno Formiga lavando louça, porque eu lavo bastante louça aqui em casa, até porque com o frio que está em São Paulo, a patroa se recusou a lavar porque ainda não tem água quente na cozinha. Ela fala, já que você ainda não botou, você lava. Então eu fico lavando, ouvindo e vendo o bom polêmicas vazias, por exemplo. Opa, olha aí. Corretamente você, o Dr. Sérgio, lava essa louça aí, porque não tem água quente. Ô, Formiga! Oi. Eu acho que vai ser meio sacode, tá, esse negócio. Mas vamos começar com os goleiros. O Everton ou o Santos, Morfiga? Pois é, a gente precisa lembrar o que é cada um em cada momento, né? Acho que o Santos chega bem na Olimpíada, com um certo nome, mas acho que o melhor Santos foi em 2019. O melhor o Everton também acho que o de agora, mas ele já era um cara com uma rodagem e ele já era um cara importante em 2016 e acho que no geral é mais goleiro, então eu vou de Everton. O Everton até deu uma entrevista esses dias brincando que na Olimpíada, quando todo mundo descia do ônibus e tal, no Rio, né? Todo mundo fazia muita festa para vários jogadores. Tinha ali muito jogador conhecido, né? E quando ele descia, ele disse que ouvia assim um cochicho, sabe? Quem é esse aí? Quem é esse aí? E aí quando ele voltou, depois de ter defendido o pênalti na final, ele foi muito... gritaram muito assim, ele foi ovacionado quando desceu do ônibus. E ele falou, cara, o Neymar deve estar vindo atrás de mim, né? Ele disse que olhou pra trás e não tinha mais ninguém. Ele falou, opa, é pra mim esse negócio mesmo. Então ali acho que deu uma mudada no Everton aqui no Brasil. Vesse, o Everton ou Santos? Então, eu vou votar aqui tentando lembrar, tentando projetar como estavam os jogadores em 2016 e como estão os que estão na Olimpíada agora. Afinal, já são 5 anos, né? Essa Olimpíada teve um ano a mais. Então a gente tem aí essa diferença. Eu acho que em termos de... eu acho muito parelho o que era o Everton com a camisa do Atlético até aquele momento do que é o Santos ali. Eu acho que o Everton foi mais constante, né? Eu não vou usar a palavra regular, porque aqui no Brasil a palavra regular tem às vezes o princípio de ter sido médio e tudo. Eu acho que o Everton foi mais constante que o Santos. Mas acho que os dois estavam mais ou menos no mesmo patamar. Aí depois que o Everton vai para o Palmeiras, muita gente fica com a percepção do excepcional goleiro que ele é. Mas ele já tinha esse desempenho no Atlético. Então eu vou botar no Everton, mas não é de muita diferença não. Até porque o Santos vem na esteira da saída do Everton, né? Vem que eu digo de ganhar minutos no Atlético, né? Isso. O Everton leva aqui, acho que a gente vai ter que fazer essa lembrança, né, sempre, do que os caras estavam jogando lá em 2016 na Olimpíada para o que esses caras chegam jogando para essa Olimpíada. E o Everton, acho que ele cresceu tanto, né, depois disso, que muita gente, inclusive, pede ele como titular na seleção principal hoje, né, mesmo tendo o Alisson e tendo o Ederson. Bastante gente acha que o Everton também é esse cara. E acho que ele tá num alto nível mesmo. Vés, na lateral direita. Que loucura, né? Zeca,
ou Daniel Alves? O Zeca naquela época ali... Falei que loucura porque a gente esperava muito do Zeca. O Zeca ali naquele momento até jogando pela lateral esquerda, né? Não é isso? Jogando pela lateral esquerda, acaba... Não, na Olimpíada... Pela direita, era o Douglas Santos. Não, então, na Olimpíada ele vai para a direita, mas ele estava se destacando pela esquerda e acaba indo para a direita. Então, naquela época ali, tinha toda uma sensação positiva em relação ao Zeca, pelo que ele fazia na lateral esquerda, e foi bem na Olimpíada na lateral direita. Só que no outro lado é o Daniel Alves, né? Você pode até questionar o fato dele ter deixado o São Paulo na mão para jogar a Olimpíada, mas... Não tem nenhuma dúvida que... Acabou não fazendo diferença. Acabou não fazendo diferença na Libertadores. Tá fazendo diferença dentro do Brasileiro, mas na Libertadores acabou não fazendo diferença que o São Paulo passou de forma até emblemática no segundo jogo pelo Racing. Mas ele, em Daniel Alves estando lá, eu tô até perdendo tempo. Aposto que o Formiga vai falar, poupa tempo. Com certeza. Formiga, poupa tempo? Nenhuma dúvida, assim. Acho que a gente... Com certeza. Eu acho que a gente até perdeu um bom tempo no início já para ficar murrinhando aqui uma justificativa que não existe, né? É óbvio que vai ser o Daniel Alves em qualquer momento contra o Zeca. Então, inclusive se jogasse na lateral esquerda. Não, é brincadeira. E Rodrigo Caio e Diego Carlos, o Formiga? Acho uma disputa legal, assim, no que diz respeito aos contextos, mas no geral, de novo, acho o Rodrigo Caio mais zagueiro, acho que o Rodrigo Caio, à época também, já tinha é porque depois entra num espiral ruim, né? Mas existiu o salto seguinte para a seleção principal, que o Tite convocou algumas vezes, e mesmo ele não estando bem no São Paulo, mas no geral acho o Rodrigo Caio mais zagueiro e vou de Rodrigo Caio. Pra você, Vés, Rodrigo Caio ou Diego Carlos? Então, o Rodrigo Caio naquela época ali, hoje o Rodrigo Caio vive um problema ali de se machucar, quando joga mostra muita qualidade, mas naquela época ali o Rodrigo Caio era um dos jogadores promissores do Brasil, já tinha quase ido para a Europa 2 ou 3 vezes, acabou não indo lá por alguns desacertos ali. O Diego Carlos acho que está muito bem no Sevilha, né, aparecendo aí, um zagueiro que de vez em quando erra também, mas... vindo num geral muito bem, mas eu acho que o Rodrigo Caio é mais jogador e acho que ele chegava à Olimpíada com mais certeza do que chega o Diego Carlos hoje. E não estou falando isso pelo fato de muita gente, grande parte do Brasil, ser apresentado o Diego Carlos agora, né? Provavelmente muita gente que vai ver a Olimpíada nunca tinha visto o Diego Carlos jogar, mas digo, acho que ele com mais certeza mesmo. Eu aqui acho que a seleção precisa muito evoluir a atual, né, na bola aérea, com os dois zagueiros, com o Diego Carlos e com o Nino. E aí é Marquinhos ou o Nino, Vitor Sérgio? Quem você escolhe? O Nino eu acho o Nino muito bom, mas o Marquinhos já era o Marquinhos na Olimpíada, né? Já era o Marquinhos, então poupa tempo. Se a gente pega as fotos, as imagens, enfim, uma carinha de menino, né? Ainda moleque, o Marquinhos. Continua sendo jovem, mas agora bem mais experiente. E aí, Formiga, Marquinhos ou Nino é poupa tempo? Eu também acho, assim, à época o Marquinhos já era com rodagem internacional, enfim, já era um zagueiro, inclusive de caráter de seleção principal, então não tem como. Vamos para a lateral esquerda, que é um ex-galo e um atual galo, né? Que é o Douglas Santos contra o Arana. Você vai de quem, ô Formiga? Aqui eu acho que eu vou de Arana, assim, porque o Arana, ele tá numa seleção olímpica, mas esse por ter já jogado muito no Corinthians e tudo, e agora tá bem no Galo, as pessoas olham para ele agora, e dessa turma aí, porque tem o Daniel Alves, mas dessa linha de defesa, ele acaba sendo para muitos o segundo mais conhecido, né, e com cara até já teve convocação principal, então eu acho que ele chega com outro nível, com outra percepção, e acho mais jogador também, então vai ser o Arana, acho que para mim, todos os critérios. Inclusive tem gente que pede o Arana na principal agora, né? Que acha que deveria ser testado pelo Tite. E acho que pode ser uma alternativa interessante, porque os que estão lá não estão... Assim, o Renan Lodge acho que está sendo decepcionante, o Alexandro, para mim, já entrou na cota ali de quem... você acha que cumpre bem, mas não tem nada, não tem, né, aquele brilho, talvez. Acho que seria isso. O Douglas Santos é aquele lateral esquerdo que no Brasil não é valorizado, né? É aquele lateral esquerdo Sim. que é eficiente em tudo, defende bem,
Quando vai ao ataque, vai bem, mas não faz nada excepcional, né? Não é a lateral do drible e tudo, então ele é um lateral esquerdo bom. No Brasil não valorizam muito de uma geração de Júnior, de Roberto Carlos, nem para voltar lá atrás, né? Só para ficar aqui dos 90 para cá, até o próprio Leonardo. Então você tem aí alguns laterais que iam para frente, jogavam, né, não é o Douglas Santos. E aí a comparação dele é com o Arana, que é isso, né? Até às vezes dá algum mole atrás, mas quando vai à frente é um avião, para ir pro fundo, para bater, para entrar em diagonal, então não tem nem como comparar aí. E o Arana até com o Cuca, eu acho que foi, né? O Arana jogava um pouco mais aberto, quase como com o Sampaoli, assim. Com o Sampaoli. O que eu falei antes? Com o Cuca. Você falou com o Cuca. Era com o Sampaoli que eu queria dizer. Era mais ala, né? Sampaoli na cabeça. Isso, exato. Que várias vezes o Tite faz, né? Na seleção brasileira, assim, do cara ficar lá um pouco mais. Então o Arana, de repente, seja uma alternativa legal mesmo. Vamos começar o nosso meio-campo. A gente pegou aqui o time que termina, né, a Olimpíada de 2016. Sim. Wallace contra Douglas Luiz, VS. Quem você escolhe? Cara, o Douglas Luiz hoje ele está estabelecido num time de Premier League, né? Então, assim, é mais do que o Wallace fez na carreira. Mas naquele momento o Wallace estava muito bem, né? Estava jogando muito bem e ele dá um equilíbrio importante para a Olimpíada. O Douglas Luiz entrou na última hora aí. Então, pegando um pouquinho ali de como ele chegou à Seleção Olímpica de 2021 e como o Wallace estava na Seleção Olímpica de 2016, que acabou ganhando ali, eu vou botar no Wallace, mas acho que é bem equilibrado. Formiga, em quem você vota aqui? Wallace ou Douglas Luiz? Eu compreendo o contexto no time, mas acho que no futebol o Douglas hoje tem outro nome, tem outra moral a ponto de ser um jogador titular da seleção principal, né? Então eu vou de Douglas aí. Então eu vou decidir aqui e aí eu vou de Wallace pela diferença que ele fez entrando. Eu acho que duas entradas que eu acho que fizeram muita diferença na seleção. Uma delas é a do Wallace, foi durante os Jogos Olímpicos ainda. Se eu não me engano, começou com o Rodrigo Dourado, né? Sim. Como titular. E aí depois o Wallace entra e eu acho que ele dá uma... Assim, eu nem acho que o Wallace... Em nenhum momento eu esperava que o Wallace fosse um grande... ou que ele vai ser ainda, um grande volante pra gente pensar em seleção brasileira. Eu não tenho essa expectativa e eu nunca tive essa expectativa em relação ao Wallace. Não acho que ele faça... Acho que o Douglas Luiz hoje é mais jogador que o Wallace, inclusive. Tô com a formiga nessa. Mas na avaliação pra Olimpíada, o Wallace fez muita diferença aqui nessa conquista. Mas aí vocês não acham que a gente vai por um caminho perigoso, porque um time tem um jogo. Porque a gente já viu, né? Assim, pra mim é como eles chegam na Olimpíada, porque uma coisa é o time do jeito que foi. Então tá certo, Formiga tem razão, vou mudar meu voto. Formiga tem razão, senão estaria então vai de Douglas Luiz? Senão estaria sendo incoerente. Porque um chega com bagagem de Premier League e bagagem de seleção olímpica. O outro chegava ali de um bom momento, né? Acho que ele ainda estava no Grêmio, ele é vendido depois, né, inclusive. Ele estava no Grêmio ali com algumas propostas, mas não está estabelecido dentro da Premier League de ter sido comprado por um Manchester City, por exemplo. Então vou mudar, para ser coerente é Douglas Luiz. Você tem razão, Formiga, muito obrigado. Só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Não, mas eu não queria brigar não, viu? Foi só porque eu achei que assim, tem um jogo... Não, mas é isso mesmo. E assim, se a gente for tirar... E um já está com a história escrita, o outro vai escrever, né? Sim. Assim, a única coisa que a gente viu foi um jogo dessa seleção que, por sinal, foi muito bom. De agora, né? Sim. Enfim. No fim, meu voto é pelo que eu já vi e com o que eu estou vendo, né? E aí o que eu já vi do Wallace na Olimpíada, pela importância, por isso eu votei no Wallace e eu vou continuar com o meu voto no Wallace. Formiga, Renato Augusto ou Bruno Guimarães? Ai, meu Deus, é muito amor, eu amo muito esses dois. Rapaz, difícil, hein? É o Vitor, né? Não, é você, Formiga. Não, é você. Sou eu? Então, é difícil, só que... assim, o Renato chega, assim, um cara já muito rodado, muito grande... enfim, também um titular de seleção principal. O Bruno Guimarães hoje é reserva no seu clube. Eu acho que ele chega com
é outra imagem. Eu tenho dúvidas até, assim, se o Bruno Guimarães, se o Gerson tivesse sido liberado, se ele seria titular nesse time. Eu não sei. Eu acho que talvez não. Eu acho que seria então, Gerson e eu vou Bruno. de Renato Augusto. Não sei. Você acha que o Douglas seria Pelo menos naqueles amistosos foram, né? Nos que amistosos que tiveram Luiz, né? Gerson, nos amistosos que tiveram Gerson foram os dois, né? Enfim. Então, mas de qualquer forma, esse é só um a mais aí, porque eu iria de Renato Augusto de qualquer forma. Ai, meu Deus, eu amo muito esses dois aqui, não sei o que eu vou fazer. Ô, Vitor Sérgio, quem é que você vai votar? No Renato Augusto ou no Bruno Guimarães? Então, dentro desse critério que a gente estabeleceu, né? Acho que os dois chegam à Olimpíada mais ou menos no mesmo patamar de realidade para a seleção, né? O Renato chegava como uma segurança, tanto é que é um da cota acima de 23, chegava com a segurança de um cara do equilíbrio, de vir num campeonato fantástico em 2016, de um cara que já tinha espaço na seleção principal, porque o Tite tinha assumido e tudo. Então, assim, ele chega, e o Bruno chega como o cara que mais fez o ciclo. O cara talvez tenha sido o cara de mais confiança do Jardine no ciclo. Então, acho que eles chegam os dois num patamar mais ou menos igual. E aí eu vou votar no Renato Augusto, porque o Bruno Guimarães, nessa temporada, ele perdeu espaço no Lyon, perfeito? Ele virou reserva no Lyon, ele perdeu espaço na seleção brasileira principal, porque quando a gente imaginava lá nos primeiros jogos das eliminatórias, a gente tinha certeza que seria o Bruno Guimarães titular. Quem foi o Douglas Luiz. Douglas Luiz, lá naquela primeira jogo contra a Venezuela e Bolívia, pode ser isso? Acho que foram. E aí o Douglas Luiz chama atenção, até mais um motivo para eu ter ter mudado meu voto, e no lugar do Bruno Guimarães. Então por isso eu vou votar no Renato Augusto. Eu acho que os dois, mantendo esse critério de como chegaram, os dois chegaram com moral dentro de cada seleção olímpica. O Renato Augusto como a pedra fundamental, inclusive quando aí já falando, não estou usando para votar, só estou trazendo elementos, né? Não estou usando isso para o voto. Quando o Brasil joga mal nos 2 primeiros jogos e tudo, quem bota a cara para falar é o Renato Augusto. Quem chama a liderança é o Renato Augusto. Isso tem que ser dito. Ninguém botou cara quando empatou com a África do Sul, se eu não me engano, foram 2 jogos vergonhosos lá do Brasil, horrorosos. Ele que bota a cara, ele diz não é por aí, estão cobrando muito, tá uma pressão muito grande, ele botou a cara. Então acho que os dois chegam e aí eu vou votar por isso, porque o Renato Augusto naquele momento estava num nível excelente de, na minha opinião, ter sido o melhor jogador do brasileiro do ano anterior, que foi o brasileiro de 2015. E o Bruno Guimarães, eu acho que ele não vem, eu acho que ele é ótimo, mas eu acho que ele não vem. Ele perdeu espaço no Lyon, perdeu espaço na seleção principal, por isso eu voto no Renato Augusto. Mas é difícil. Aliás, eu acho que os dois jogadores do meio, se a Olimpíada fosse, isso que deve ser duro para eles, né? A Olimpíada mudando o ano de 20 para 21, eu acho que tanto o Bruno estava melhor em 20, quanto o Matheus Henrique, que era a dupla do Bruno, foi no pré-olímpico, estava melhor também. Agora acho que o Matheus até perdeu vaga no time, e o Bruno também acho que não está no melhor momento que vive. Que é um pouco daquilo que a gente fala, né, da Copa do Mundo e da própria Olimpíada, que é de 4 em 4 anos, né? Às vezes você tá muito bem, Ronaldinho Gaúcho, né? Ele tava voando na temporada anterior, na Copa de 2006 ele já não tava. Tava voando alguns meses anteriores, na Copa de 2006 já tinha virado, então é isso. Aqui eu quero ver então qual o critério vocês vão usar para esse voto aqui, para Luan ou Claudinho, Vitor Sérgio? Luan ou Claudinho? O melhor Luan veio depois, né? O melhor Luan veio até depois, dentro da própria Copa do Brasil, quando ele joga na Copa do Brasil, ele joga até mais adiantado, né? Depois que em 2017 é que ele recua para ser meia. Mas aí, se a gente for votar com o que fez na Olimpíada, que é um voto um pouco injusto, a gente teria que votar no Luan, porque ele entra e ele conserta, entre aspas, a ligação do meio com o ataque, né? Mas como a gente está votando como eles se apresentaram à Olimpíada, o Luan chega como um jogador talentosíssimo que faltava se firmar, e o Claudinho chega como melhor jogador do último brasileiro, embora acho que tenha sido um prêmio um tanto quanto questionado, de certa forma. O de revelação para mim não foi, porque ele já não era revelação, né? Mas isso é um conceito meu, mas eu acho que chegam em situações diferentes. Então por isso, sendo criterioso com o voto, sem levar em conta o que fizeram na Olimpíada, né? Eu vou votar no Claudinho. Formiga, então você decide, porque como diz o VS, sendo criteriosa no meu voto, eu vou seguir com o critério do que fez na Olimpíada. E pra mim o Luan foi esse cara que mudou
Aliás, é a melhor versão pra mim do Luan. Por mais que ele tenha jogado muito em 2017 na Libertadores, tararau. Pra mim, a melhor versão do Luan é essa aqui, porque a minha sensação é que o Luan, tendo o Neymar, ele sabia que ele não dava pra ele ficar muito tempo com a bola no pé, que ele precisava distribuir mais a coisa. E em outros momentos, acho que o Luan ficou muito com a bola nos pés. Não na seleção, óbvio. Então, eu acho que aqui foi, assim, uma das melhores versões do Luan. Pra mim, o voto é dele. E aí você decide, Formiga, Luan ou Claudinho? Pois é, né? Eu vou muito na linha do Vitor aí. Eu acho que primeiro chega titular, o outro chega reserva. Um chega melhor jogador do Brasil, o outro tá numa temporada ainda bem discreta, assim. Em 2016 o Luan fez 12 gols, né? E não tinha feito, acho que, metade disso aí antes da Olimpíada, porque de fato o melhor Luan vem depois da Olimpíada. Talvez até pela Olimpíada, dando uma confiança a ele e tal, não sei o quê. Mas o Claudinho, acho que... E tem um clamor hoje, né, de Claudinho na seleção principal, não sei o que. Isso não existia à época com o Luan na seleção principal. Veio existir depois, né, em 2017, por exemplo. Mas pra mim é Claudinho. Formiga, Neymar ou ele, o pombo, Richarlison? O pombo é muito carisma, mas não tem carisma que sustente, né? Então não tem como, o Neymar já era o Neymar. O Neymar foi por uma escolha dele, né, porque o normal era ele nem ir para a Copa América, houve uma negociação, ele foi porque era o sonho dele e no final é o que é, né? Assim, fazendo o gol na final, o pênalti decisivo. Pode até nem ter sido um deleite de Olimpíada do Neymar, mas não precisa, né? E porque isso aí, se a gente fosse pelo critério do que fizeram já, a Tainá ia ser quase obrigada a votar no Richarlison aí, porque é um estreia metendo 3 gols, pô. Ah, sim, o outro... Mas é óbvio que é brincadeira, não ia ser voto no Richarlison. É só o que falta, né? Só o que falta. Mas Neymar. Mas tá, é Neymar. É poupa-tempo, né, na real. Ó. Totalmente. Nem foi tanto, né? Acabei que eu falei mais do que precisava nesse voto aí. É poupa-tempo, VS. Não, fica claro aí que a nossa produção, ela não flerta com o caça-clique, ela não flerta com com a coisa mais legal, que ela poderia ter arrumado um jeito de não botar Neymar e Richarlison, que aí todo mundo ia ficar feliz, mas ela foi ali fiel ao posicionamento, fiel ao que estão fazendo, e aí sendo isso eu também sou obrigado a ser fiel, que eu estou votando no Neymar, mas... O pombo, ele merecia estar, né? O Richarlison é sensacional, Vamos lá. O VS, Gabigol ou Matheus Cunha? Acho boa essa briga. Gabigol ou Matheus Cunha? Assim, ali na época ali o Gabigol já tinha bons números, né? E já tinha ali, mas vinha de uma decepção de perder o pênalti na final da Copa do Brasil, né? No ano anterior, então, enfim, ainda era ali um rótulo de uma promessa. O Matheus Cunha já é um jogador estabilizado lá na Europa, com alguns bons nomes, então acho que eles chegam, mas sem tanto... digamos, sem tanta certeza, né? Você olha o Matheus Cunha, você vê que ele joga bem aqui e ali, mas saiu do Red Bull, foi pro Hertha, muita gente entendeu esse movimento como sem tanto sentido assim. Então, acho que os dois chegam mais ou menos na seleção, mais ou menos no mesmo nível. Acho que aí eu vou votar no Gabigol porque acho mais jogador, mas acho que ali é parelho. Eu vou seguir o meu critério, e aí o Gabigol não fez uma boa Olimpíada, né? Você esperava que o Gabigol fosse um dos grandes caras, e o Gabigol não foi esse grande cara. E eu acho o Matheus Cunha assim, as pessoas vão possivelmente querer dar em mim nos comentários de deixar o Gabigol fora. Mas é porque a Olimpíada dele não foi boa. Hoje, óbvio que é o Gabigol e não o Matheus Cunha. Mas pensando no que apresentou na Olimpíada, eu vou de Matheus Cunha. E aí você decide, Formiga. Então vou de novo como chega, assim, acho que o Gabriel já tinha sido artilheiro de 2 edições de Copa do Brasil, já estava rolando negociação com a Inter de Milão, né, ele é vendido em agosto, então assim, já estava rolando o interesse de um enorme clube italiano e europeu pagando uma bala, então assim, o Gabriel, ele está na seleção olímpica já como esse cara com o pé fora do futebol brasileiro, valendo o que vale com a Inter, fazendo... o cara descendo de helicóptero, enfim, era outra coisa, né? Então eu acho que, e como jogador também achei ele melhor, então todos os critérios que eu adotei até aqui, Gabigol. Muito bem, então o Gabigol está escolhido e aí a gente precisa encerrar com Gabriel Jesus ou Antony, Formiga.
Aí a gente está falando de um cara, de um Antony que tá bem, e de um Gabriel Jesus ali que também já era visto como um grande novo talento, né? Uma joia de base. Mas esse é muito difícil, cara, porque o Antony já chega como um jogador europeu e o Jesus chega... É difícil, cara, aqui. Pra mim, esse acho que é o voto mais complicado. Juro pra você. Eu acho que hoje o Antony chega com mais grife que o Jesus. Tem gente pedindo o Antony na seleção principal, né? Não, e acho que hoje, porque assim, uma coisa é você olhar o que foi o restante do ano, de 2016, a outra coisa é difícil, cara, esse voto tá difícil, bicho. Puta merda. Vamos ver se o Vitor Sérgio te ajuda, VS. Quem você Não, vota? Mas eu de antemão vou votar. Pode ser que eu mude, mas com o argumento do Vitor. Mas de antemão eu vou... A minha impressão é que o Antony chega hoje maior do que o Jesus à época. Assim. Acho que os 6 meses finais ali de 16... porque também o Jesus já estava vendido, né? Pro City. Praticamente. Tá. Eu Jesus. acho assim... É Jesus. Mudei. Tá. Não, decide. É Jesus. E aí, VS, o que você vai fazer? Então, assim, eu acho que é uma boa disputa, mas a gente tem que lembrar que era um Jesus que tinha sido importante no título do Palmeiras de 2015 da Copa do Brasil, ainda que jogando aberto, né? O Barrios era o centroavante e ele jogava mais pelo lado esquerdo. Depois o Cuca chega em 16, muda, e o Jesus é o grande fato novo do Palmeiras que arranca para liderar o Campeonato Brasileiro. O Jesus se qualifica para ser titular da seleção brasileira principal, faz gol em estreia, faz uma série de gols, vira titular e vai para a Olimpíada. E assim, o tamanho dele já ficou claro que quando o Jesus vai para a Olimpíada, ele fica um tempão a serviço da seleção principal, a serviço da Olimpíada, o Palmeiras tem ali vários problemas. O Palmeiras deixa de ser um time que jogava bem, até agradava de ver, para virar um time com muitas dificuldades. Aí o Price se machuca também, então o time entra ali num modo de fazer o que é necessário para ganhar, porque também não tinha o Jesus. O Antony surge como uma promessa muito grande, demora a ganhar espaço no Ajax, no último campeonato fez campeonato de poder ser, eu não sei nem se ele foi eleito, mas acho que de brigar para ser o melhor jogador do campeonato holandês, eu não me lembro se ele foi eleito ou não, depois teria que até que pesquisar. Então ele também chega, mas eu acho que por tudo isso, por ter impactado num título de Copa do Brasil, por ser um dos principais jogadores do Palmeiras numa campanha que viria a ser de Campeonato Brasileiro, cuja ausência dele foi sentida, já ser titular de seleção principal, fazendo gols e tudo, até durante um bom tempo foi o maior artilheiro da era Tite, né? Então por isso tudo eu acho que o Gabriel Jesus chega maior, mas é uma boa disputa sim, e apesar do Gabriel Jesus também não ter ido bem na Olimpíada em si, né? Na Olimpíada em si, o Gabriel Jesus deixou a desejar ali, jogou menos do que se previa. Mas eu acho que por isso tudo, como ele chegou à Olimpíada, eu acho que ele chegou maior. Então vamos de Gabriel Jesus. O Antony, eu tô vendo aqui que ele foi eleito em alguns meses, né? Melhor jogador do campeonato holandês. Tipo, dezembro agora. O último dezembro. Agora eu tô absolutamente perdida no tempo. Mas o último dezembro, que foi fim de 2020, ele foi eleito, por exemplo, o melhor jogador do mês. Técnico, VS, você quer ir de Micali ou de Jardine? São dois técnicos muito parecidos ali em termos de carreira, de tamanho, né? Eu acho que pelo fato do Jardine já ter sido técnico efetivo do São Paulo, ele chega à Olimpíada com um cartaz maior do que o do Micali. Esse é um ponto. Mas eu nem vou me deixar levar por isso. Eu vou me levar pelas ideias. Eu acho que as ideias do Jardine de futebol, pelo que já vi ele falar, pelo que já colocou em prática e tudo, me agradam mais que as ideias do Micali, embora elas não sejam tão díspares uma das outras assim. Por isso eu vou votar no Jardine. Mas, enfim, eles estão mais ou menos no mesmo estágio de carreira. Foi a seleção fugindo, nas duas situações a seleção fugiu de um técnico que briga aí pelos principais postos do futebol brasileiro, medalha né? Assim. Pelo menos no momento que eles foram efetivados. Né? Formiga, você vai de Jardine também?
Acho uma disputa boa, assim, o Micali na base já tinha muito título, né, de sub-14, né, de sub-20, perdão, pelo Atlético, eu acho que ele era um cara, só que o Jardim também era muito bom de base, com menos conquistas talvez, mas muito respeitado e tem essa rodagem de ter tido pala para ganhar uma chance no profissional. Eu acho que na visão popular o Jardim chega com mais paz, assim, talvez, então eu vou de Jardim. Boa, então o Jardim está aqui como nosso técnico, então a gente tem 1, 2, 3, 4. Olha Bem aí. foi, hein? Achei que ia ser mais um chocolatinho. Não? Não foi. Foi tá 7-4 ou 7-5, se a gente colocar aqui o técnico da seleção atual. Ficou com o Everton no gol, Daniel Alves, Rodrigo Caio, Marquinhos e Arana. Aí Douglas Luiz, Renato Augusto e Claudinho, Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus. O ataque é o único setor que é inteiro da última Olimpíada e não tem ninguém dessa. Todos os outros têm alguém... todos os outros estão bem misturados, né? E aí Jardim é o nosso técnico. Está eleita a nossa seleção. Só pra trazer a informação correta, o melhor jogador do último campeonato holandês foi o Gravenberch, que inclusive disputou a Euro pela Holanda. Não foi ele, mas como a Tainá trouxe, o Antony tava no bolo ali, então só pra constar. Boa. Se tiverem mais dicas, sugestões, mandem pra gente aqui nos comentários. E que bom que você acabou de lavar a louça enquanto estava assistindo aqui o Mano a Mano. Beijo, até a próxima. Tchau. Nós. Valeu, vou lá lavar a minha aqui.